vocês? Eu sou a Lara do blog Perdida Entre Contos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se a minha voz estiver meio ruim é que minha garganta aqui resolveu dar uma enroscada bem na hora de gravar o vídeo, peço desculpa. Bom, mas hoje eu tô aqui só pra fazer a introdução desse vídeo, porque hoje o vídeo vai ser com uma outra pessoa. Como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser uma entrevista com a autora Samuel. E assim, como ela não mora no Brasil, não tinha como a gente gravar essa entrevista nós duas, uma de frente pra outra, então a gente teve que fazer essa entrevista à distância. Então eu mandei todas as perguntas pra ela e ela me respondeu em vídeo. E eu fiquei muito feliz de saber que esse é o primeiro vídeo que ela faz pro YouTube, então ela aceitou esse desafio proposto por mim e ela respondeu as perguntas em vídeo. Então, essa é a segunda entrevista que eu faço aqui pro canal. Na primeira que eu fiz eu não era nem um pouco adapta a fazer entrevistas, eu era bem tímida. Mas tem a entrevista aqui, se vocês quiserem ver eu vou deixar aqui nos cards. E o legal dessa entrevista é que além dela ser vídeo, ela vai estar escrita lá no blog. Então se você quiser ir lá ler também, você pode ir com o primeiro link aqui da descrição, tá bom? E se você também quiser conhecer mais da autora, é só você clicar aqui no segundo link da descrição, que vai ser um post sobre ela. E também temos aqui na descrição o link da resenha. E eu vou deixar aqui nos cards o vídeo da resenha também, do primeiro livro da série dela. Então é isso, eu espero mesmo que vocês gostem da entrevista de hoje. Já deixa o seu like aí pra apoiar a gente, pra que a gente possa trazer mais esse tipo de vídeo, se vocês gostarem. Também deixa o seu like pra apoiar aí a Samuel, que foi o primeiro vídeo que ela gravou pro YouTube. Eu espero mesmo que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Samuel. Eu sou escritora, autora dos livros da série As Quatro Portas do Tesouro, e hoje eu tô aqui com vocês para responder algumas perguntas que a Laura do Perdida Entre Contos me fez. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse aqui é o meu primeiro vídeo, então eu ainda estou aprendendo e eu espero que vocês entendam. Depois, por favor, falem aqui embaixo algumas dicas que vocês tiverem para me dar, ok? Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Sabemos que muitos escritores adquirem o gosto pela leitura bem cedo. E você, quando começou o seu gosto pela leitura? Eu comecei a gostar mesmo de ler quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos e eu achei em casa um livro que o meu irmão estava lendo para a escola. Era esse livro aqui, O Mistério dos Cinco Estrelas. Eu espero que esteja dando para vocês verem. Se não, é O Mistério dos Cinco Estrelas, acho que todo mundo conhece, do Marcos Rey. É um livro da coleção Vagalume, super conhecido na minha época, todo mundo leu na escola. Mas eu ainda era muito pequena, não era a minha época de ler. Mas o meu irmão estava lendo e eu, não sei, acho que fiquei interessada pela capa, sei lá, e resolvi ler. Aí adorei, achei maravilhoso e assim que eu acabei, comecei a ler de novo. E li umas 2, 3, sei lá, 3, 4 vezes o livro seguidas. E aí os meus pais perceberam que eu estava gostando e que eu estava bastante interessada. E aí resolveram me incentivar e começaram a comprar livros para mim. Então eu tenho lembrança de ir com os meus pais na livraria e sair de lá com uma pilha de livros. E eu saía toda feliz, sabia que eu tinha livros por um certo período de tempo. E quando eu acabava de ler, eu começava a ler tudo de novo. E eu lia muito os livros várias vezes, porque eram os que eu tinha até a próxima vez que eu pudesse ir comprar novos. Então foi assim que começou e o responsável tá aqui. Ok? A próxima pergunta é: da onde surgiu a ideia de escrever o seu primeiro livro? Bom, como eu falei na primeira pergunta, eu comecei a ler e daí eu não parei mais, eu fiquei realmente viciada, eu lia bastante. Só que chegou um ponto que só ler já não era suficiente, me dava vontade de... Acho que o mundo de criatividade era tão intenso na minha cabeça que eu comecei a ter vontade de escrever também. Então, eu lembro que quer dizer, na verdade eu não lembro se eu escrevi outras coisas, mas a única coisa que eu tenho guardada dessa época foi o que eu escrevi, um conto que eu escrevi num caderninho assim de escola e que eu guardei por muitos anos e que um dia, depois que eu já estava bem mais velha, já estava casada, morando em São Paulo, eu tinha acabado de sair de Campinas e eu estava num período que eu estava entre um trabalho e outro, porque eu tinha deixado meu trabalho em Campinas e eu estava indo morar no Canadá, então eu não ia trabalhar nesse meio período, até porque eu não estava conseguindo nenhum emprego. Então eu achei esse caderninho no meio das minhas coisas
e li a história que estava lá. E achei que, embora fosse uma história de criança, bobinha e tal, mal escrita pra caramba, eu achei interessante, achei que tinha um potencial de ser alguma coisa mais legal. E aí, como eu tinha o tempo livre, e é uma coisa que eu gostava de fazer, embora eu tivesse parado de fazer isso, de escrever, eu resolvi tentar reescrever essa história. E foi aí então que eu reescrevi, e o que era aquele conto naquele caderninho, não tenho ele aqui agora para mostrar para vocês, mas eu posso mostrar em algum outro vídeo, se eu fizer um outro vídeo. Aquele caderninho, aquela história, virou o que é hoje o livro Em Busca do Amuleto de Alone, que é o meu primeiro livro, foi o primeiro livro que eu lancei. Ele é o primeiro livro da série As Quatro Portas do Tesouro. Então foi baseado num conto que eu escrevi quando eu era pequena. Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos na época. Terceira pergunta. Muitas pessoas pensam em desistir de suas histórias. O que te motivou a finalizar as suas obras? Eu também pensei em desistir muitas vezes, aliás, eu acho que eu penso em desistir todos os dias. Só que o que me motiva a continuar é, primeiro, que eu gosto do que eu faço. Realmente, de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, que eu já fiz um monte de coisa, isso é o que eu realmente gosto. Então, é o que eu, por mais que eu fale, eu não quero mais, não vale a pena, eu acabo voltando porque eu gosto de fazer. Isso é um motivo. Depois, uma outra coisa que ajuda muito, que é muito legal, é quando você recebe um retorno das pessoas que leem o seu trabalho e que te falam o que eles acharam, como eles gostaram e como é legal. Uma vez eu recebi um áudio de uma criança falando que ela tinha lido o Em Busca do Amuleto de Alone, e ela ficou super feliz de estar podendo falar comigo, e ela falou que tinha sido o melhor livro que ela já tinha lido na vida. Eu achei tão legal, porque eu não acho que é o melhor, talvez não seja o melhor livro do mundo, talvez ela vai encontrar outros livros melhores, mas naquele momento para ela foi o melhor livro da vida dela, e aquilo fez, e foi o melhor recado que eu pude receber. Então esse tipo de coisa me deixa muito feliz e me faz continuar. Então é super legal quando a gente recebe esse retorno das pessoas que leem, que te apoiam e que estão com você durante essa jornada, porque na verdade não é uma coisa que eu posso fazer sozinha, eu dependo de muita gente, então é legal ter, o que me faz não desistir esse apoio que eu recebo das pessoas. Agora, a quarta pergunta é: o que muitos querem saber? Pensa em dar continuidade à série? Sem dúvida nenhuma, a série já tem continuidade. Depois do primeiro livro, que foi Em Busca do Amuleto de Alone, 2 anos depois, porque eu enrolei pra caramba, eu lancei O Resgate de Altia, que é o segundo livro da série, As Quatro Portas do Tesouro. Foi lançado no ano passado e eu achei esse livro ficou super legal. Quem leu me deu um retorno muito positivo. Eu gostei muito desse livro, de ter escrito ele e de como o resultado final. E agora eu já terminei, mas ainda não publiquei, o terceiro livro da série, que vai se chamar O Segredo de Lúcio. Então, ele tá pronto, mas eu estou ainda pensando quando que eu vou lançar. Eu queria lançar ele ainda em 2017, mas eu tô achando que não vai dar, porque em paralelo eu tô trabalhando num outro projeto que eu tô querendo publicar rápido também. Então, eu acho que não vai dar tempo de fazer as duas coisas. Não sei nem se vai dar tempo de fazer uma das coisas, então vamos ver. Tô na torcida para conseguir resolver logo e conseguir publicar O Segredo de Lúcio, que é o terceiro livro da série, em breve. A quinta pergunta é: outra coisa que os leitores sempre querem saber é: planeja escrever história com outros temas? Não só planejo, como já escrevo. Eu comecei escrevendo livros infanto-juvenis, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto muito desse mundo de fantasia, mas eu também gosto um pouco do lado da comédia, do pastelão, assim. Eu não quero que as minhas histórias sejam aquela fantasia, sabe, super séria. Não, é um pouco engraçado, tem muita aventura, é uma mistura, é um estilo meu. Só que em paralelo a isso, eu também gosto de escrever outras coisas. E eu também não me considero uma autora de um estilo só. Eu acho que eu tenho todo o direito de experimentar e tentar novas possibilidades. Então, eu
além desses livros de infanto-juvenis, eu também escrevo romances. Tenho 2 livros que não foram publicados ainda. Um é um romance jovem adulto e o outro é um romance para adolescentes ou jovens, assim, que é o que eu tô trabalhando agora nesse momento, que é o próximo livro que eu pretendo publicar. Ele se chama Uma Janela na Praia e eu espero que em breve vocês estejam tendo notícias dele por aí. Sempre temos metas e sonhos guardados com a gente. Qual é o seu maior desejo como escritora? Meu maior desejo como escritora é que os meus livros façam muito sucesso e que muitas pessoas em muitos lugares conheçam e leiam os meus livros. Acho que todo mundo que escreve tem esse desejo. Não sei, talvez não. Tem pessoas que gostem de escrever e guardar e deixar só para elas mesmas, mas eu gostaria que as pessoas lessem o que eu escrevo. Então, esse é o meu maior objetivo como escritora, ter sucesso, quem sabe ver os meus livros virando um filme um dia, porque eu acho que seria muito legal um filme dessa série, vários, né, ou uma série com capítulos, ou um filme de cada livro, seria super joia. Quem leu, acho que pode concordar comigo que ia ser bem legal. Mas, obviamente, isso é um sonho, uma coisa enorme, grande, que eu não sei se pode ou não virar realidade. Mas num nível, um patamar um pouquinho mais, assim, possível, digamos assim, o meu sonho é poder viver do que eu faço. Então, eu quero poder... Eu não preciso ser o maior sucesso do mundo, a maior escritora do mundo, mas eu gostaria de ser conhecida e reconhecida o suficiente para poder viver do que eu faço. A próxima pergunta é: qual o seu maior desejo ou sonho como pessoa? Bom, como pessoa, o meu maior desejo ou sonho, não, o meu maior desejo é que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu tento, todos os dias eu considero um novo começo, uma nova oportunidade, e que eu tento fazer um pouco melhor o que eu não fiz tão bem no dia anterior. Então, eu tento driblar todas as coisas que eu preciso fazer num dia, todas as tarefas e o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer, com o que eu tenho que fazer, com o que eu preciso fazer. Então, esse equilíbrio é o que eu busco na minha vida para ser uma boa profissional, uma boa escritora, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa motorista, enfim, fazer todas as tarefas que eu preciso fazer de uma forma equilibrada e que eu possa manter uma harmonia ao meu redor. Não é fácil, mas a gente está tentando. Então é como a fênix, todo dia renasce e tenta mais uma vez. Próxima pergunta é: às vezes, quando estamos sem criatividade ou inspiração, procuramos ela em outras pessoas ou lugares. Em que você se inspira para escrever? Eu já respondi uma vez essa pergunta e eu não sei se as pessoas que já leram as minhas entrevistas vão lembrar, mas eu sempre falo que eu me inspiro em tudo. Então, se você um dia conviveu comigo de alguma forma, você corre o risco de estar num dos meus livros algum dia, de alguma forma. De repente, não uma pessoa especificamente, mas um traço, alguma coisa. Eu costumo juntar uma personalidade com a outra para fazer um personagem. Eu me inspiro numa pessoa, mas de repente eu pego um outro detalhe de uma outra pessoa e junto, e aquilo vai se tornar um personagem que é único, mas que começou inspirado em alguém. Às vezes não, às vezes ele simplesmente surge na minha cabeça como ele mesmo e é assim que é. Mas eu me inspiro em tudo, eu me inspiro nas coisas que eu vejo os meus filhos falando, eu me inspiro nas coisas que eu vejo na rua, nos filmes que eu assisto, na minha própria vida. Então muitas coisas eu baseio no que eu vivi, então acho que tudo serve de inspiração. Muitos escritores se inspiram ou admiram outros escritores. Cite 3 escritores que te inspiram. Eu não sou uma pessoa que tem um escritor que eu sou super fã daquela pessoa especificamente. Eu gosto de ler de tudo. Se vocês derem uma olhada na minha estante aqui, tem absolutamente de tudo mesmo. Eu gosto de conhecer novos escritores e quando eu estou escrevendo, eu procuro ler obras que sejam do mesmo estilo do que eu estou escrevendo, de bons autores ou de autores que estejam
sendo bem falados, porque eu acho que aquilo me ajuda a pegar o ritmo da obra. Então eu normalmente faço isso. Mas eu acho que em termos de inspiração, para mim, acho que os autores que realmente fizeram uma diferença para mim foram os autores que eu li quando eu era criança, que eu acho que daí que realmente formou o meu estilo de escrita. Então eu acho que eu posso citar sem dúvida nenhuma o Marcos Rey, porque ele foi um autor que eu li muitas coisas e eu adorava os livros dele. O J.M. Simmel, que é um autor também de livros infanto-juvenis, que eu gostava muito dele. E um nacional que eu gosto muito dele, embora às vezes ele tenha umas coisas meio doidas que eu não curto muito, mas é o João Carlos Marinho. Os livros dele, o estilo dele escrever, de ser meio engraçado, meio doido, eu acho que eu adquiri muito isso do que eu li dos livros dele na época que eu era criança. Então, acho que eu posso citar esses 3 autores, mas tem muita gente que eu admiro, tem muita gente que eu acho que serve de inspiração, mas não especificamente, eu uso essa pessoa. Não tenho muito isso. Como eu falei, eu gosto de ler livros do mesmo estilo do que eu estou escrevendo, para me manter situada naquele ambiente. Os leitores e parceiros sonham em te conhecer. Eu mesma sou uma delas. Pensa em vir ao Brasil? Se sim, quais seriam os lugares por onde passaria? Bom, faz muitos anos que eu não vou ao Brasil, mas eu penso em ir ao Brasil. Eu gostaria de ir ao Brasil para fazer um tipo de uma turnê com os meus livros e visitar vários lugares, visitar escolas e tal. Mas é difícil você programar isso tudo daqui. Eu também não posso simplesmente aparecer lá no Brasil e falar, gente, estou aqui, e agora? Então, eu tenho tido dificuldade, não sei por que não saía a palavra. Enfim, eu tenho tido dificuldade de coordenar essas coisas com o pessoal no Brasil e estando aqui, e para conseguir fazer uma agenda que vale a pena eu sair daqui e ir para o Brasil. Então, por isso, esse é um dos motivos pelos quais eu estou procurando uma editora, porque eu acho que a editora trabalhando daí poderia resolver algumas dessas coisas e dos contatos que eu faço daqui. Porque muitas vezes eu contacto as pessoas aí e eles falam, nossa, adoramos a ideia, vem aqui pra gente conversar. Eu falo, bom, não dá pra eu sair daqui e ir até aí só pra gente conversar. Então fica um pouco mais complicado, porque as pessoas querem ter alguém ali na frente pra saber que aquilo é real. Não basta você falar pela internet ou pelo telefone, não é a mesma coisa. Então daí que seria legal ter uma editora. Então, por favor, força aí comigo pra eu achar uma nova editora pra levar os meus livros pro Brasil localmente. Mas então, voltando à pergunta, se eu fosse para o Brasil, depende, se eu fosse visitar o Brasil, provavelmente eu passaria por São Paulo, que é onde a minha família mora, e por Brasília, que é onde a família do meu marido mora. Mas se eu fosse para fazer um tour com os meus livros, eu iria provavelmente aonde eu tivesse oportunidade de apresentar o meu trabalho. Espero que funcione, quem sabe um dia eu vou estar aí com vocês, tá bom? Bom, acho que foi isso. Eu queria agradecer a Laura pela oportunidade. Foi muito legal responder essas perguntas e foi mais legal ainda responder em vídeo, porque eu nunca tinha feito isso. Provavelmente, eu não sei se vai dar certo, vamos ver, mas eu gostei da experiência. Foi um desafio pra mim, eu não tô acostumada a fazer, mas enfim, eu vou chegar lá, ok? Valeu, galera, muito obrigada e até a próxima.